Olá, galera! Bem-vindos aqui à nossa Masterclass, o engenheiro que virou Uber. Essa daqui é uma aula que é parte de um conjunto de aulas que eu estou dando junto com o André Roncalha. São aulas baseadas no nosso livro Brasil, uma economia que não aprende, e também no curso que a gente está fazendo, o curso EAD, que ficou pronto finalmente depois de 7 meses. Brasil, uma economia que não aprende. Aliás, só reforçando o convite aqui, a gente tem um grupo VIP para quem tiver interesse em conhecer o curso. Entra lá, a gente tem uma condição super especial lá no grupo VIP para todos que queiram conhecer o nosso curso. E sim, a entrada no grupo VIP se encerra hoje, tá? Então, se você tiver interesse, dá uma olhada, porque a gente vai fechar o grupo hoje e vai abrir as matrículas no final dessa semana. Bom, para quem não assistiu as outras Masterclass, eu coloquei todas também no meu canal do YouTube. Vocês podem dar uma olhada se quiserem depois. Estão todas lá abertas e a gente vai deixar as aulas lá para quem quiser dar uma olhada. Bom, a conversa é sobre o engenheiro que virou Uber, né, que é um dos temas mais repetidos por mim, né, eu sempre coloco isso, tem posts de blog meu, no Twitter, eu estou sempre falando, inclusive eu converso muito com os motoristas de Uber, né, eu vendi o carro, só ando de Uber, eu sou um grande fã do Uber, eu fico criticando o Uber, mas na verdade eu sou um fã do Uber, eu só ando de Uber, né, eu converso muito com os motoristas de Uber, até por interesse antropológico, né? Eles me contam a vida deles, quanto eles ganham, como é que era a vida antes, né? Eu uso isso até como uma pesquisa antropológica de como é o Brasil ontem, de como estava o Brasil antes, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa mini aula aqui do engenheiro que virou Uber é que, número um, eu sou fã do Uber, eu uso muito Uber, né? Número dois, eu acho que é uma baita oportunidade que existe, porque é evidente que é muito melhor a pessoa estar empregada do que estar empregada no Uber, né? Então, eu acho que é uma sacada, uma empresa teve uma grande sacada, né? Número 3, todos os países ricos têm Uber, né? E também muita gente, obviamente, dirige Uber. Eu já vou falar a diferença do por que é preocupante no Brasil o engenheiro que virou Uber, por que não é preocupante o motorista de Uber em Nova York, em Frankfurt, em Stuttgart ou em Tóquio, né? Outro ponto da Uber também é que países ricos fazem a Uber e países pobres andam de Uber, né? Esse é um destaque que eu faço também, de que todo o valor da empresa Uber está na programação, nos algoritmos, na marca, na rede que eles criaram, e eles são o centro dessa rede mundial. Então, o grosso dos lucros flui para a Uber, obviamente, né? E então, os motoristas são muito inconformados com a Uber, né? Apesar deles gostarem, porque é muito melhor do que estar desempregado, eles podem fazer o horário deles, eles têm que trabalhar muito, muito, são 8, 10 horas por dia, e eles sempre reclamam que a Uber chega a ficar com 50% do ganho deles, né? Então eles ficam, obviamente, revoltados, né, em relação a isso, e o Uber é um tipo de estrutura que a gente chama de monopsônio em economia. Agora eu vou tentar ligar a tecla SAP, né? Monopsônio é uma situação em que só tem um comprador, né? No caso da Uber, tem alguns outros concorrentes, que são a 99, essas outros aplicativos, mas a Uber é a grande monopsonista, né? Porque todo mundo usa o Uber, todo mundo tem o appzinho da Uber no telefone, então a Uber está numa posição maravilhosa porque ela está no centro da rede de monopsônio, então ela pode espremer os motoristas ao máximo possível, né? Um pouco disso acontece também com a Amazon, né, que tem mais de 50% do mercado de varejo americano, então ele consegue espremer todos os fornecedores. A Amazon também é um monopsonista. Os monopsonistas, em geral, ganham muito dinheiro porque eles espremem os fornecedores. Essa é a característica do mercado que tem monopsônio, né? Olha o que economês horrível, nojento. Então, ligando a tecla SAP, monopsônio, um mercado onde só existe um comprador. Oligopsônio, mercados onde tem poucos compradores, né? Por exemplo, os supermercados, né? Um Carrefour da vida e assim por diante. Bom, por que que não me preocupa um motorista de Uber em Nova York, em Tóquio ou em Frankfurt, né? Tem muita gente que fala, oh, mas espera aí, todo mundo dirige Uber no mundo inteiro, então não sei por que você fica enchendo o saco aqui no Brasil de que os engenheiros viraram Uber. Aliás, me lembro quando eu era novo, o que me marcou muito também nos anos 80 era o engenheiro que virou suco, né? O engenheiro que virou suco é uma lojinha que tem até hoje na Paulista, aqui perto de casa. Não sei se fechou já, ficava na Joaquim Eugênio de Lima, e era um engenheiro que não conseguia arranjar emprego sendo engenheiro, né, porque nos anos 80 e 90 as vagas de engenharia eram muito escassas, e eram muito escassas por conta da pobreza do nosso tecido produtivo, e ele foi abrir uma lojinha de sucos, né, e aí ganhou muito dinheiro. O engenheiro que virou suco ficou famoso até naquela época. Então o engenheiro que virou Uber é a versão moderna, século XXI, do engenheiro que virou suco. E tanto o engenheiro que virou Uber
quanto o engenheiro que virou suco, eles são simbolicamente importantes para a gente. Por quê? Porque eles mostram que o tecido produtivo brasileiro é incapaz de absorver muitos engenheiros, é incapaz de gerar empregos e dar oportunidades para a engenharia. E eu estou usando engenharia aqui, mas podia usar outros trabalhos e empregos super qualificados, né, que são aqueles que têm alto capital humano, que... a galera entrando aqui que foi minha aluna na GV, ó, Júlia, tudo bom? Ainda tem paciência de me ouvir depois de ter sido minha aluna, meu Deus do céu. Então, uma economia que não tem capacidade de gerar essa quantidade de vagas necessárias para absorver os empregos de alta qualificação, acaba fazendo com que as pessoas que têm alta qualificação sejam obrigadas a fazer atividades de baixa qualificação. Então a pessoa vira atendente de loja, food truck, motorista de Uber, no limite vai cortar cabelo, né? São coisas que, obviamente, não tenho nada contra essas profissões, vai virar garçom de restaurante ou chefe de cozinha, nada contra essas profissões, mas são profissões que não remuneram o mesmo que aquela pessoa poderia receber exercendo a profissão dela, ou seja, usando a qualificação que ela teve. Então, um engenheiro na Alemanha, um engenheiro nos Estados Unidos, um engenheiro no Japão, ele ganha $15.000 por mês. Por quê? Porque ele está na fábrica da BMW, desenvolvendo os motores da BMW, naquelas fábricas ultra high-techs, fazendo no Mittelstand alemão, desenvolvendo os produtos mais sofisticados do mundo, ou ele está no Vale do Silício, ou ele está em Shenzhen, na China, ou ele está nos países nórdicos, naquelas empresas super high-techs. Então, os engenheiros conseguem ganhar dinheiro fazendo, né, a profissão deles, o que eles foram qualificados para fazer. Eles investiram em capital humano, como diz um economista, ganharam, adquiriram qualificações e usam isso para ganhar salários enormes, né? E isso é muito bom para o país consegue gerar esses empregos, essas oportunidades capazes de absorver todos esses trabalhadores super qualificados. O Brasil não é capaz. Aliás, isso é uma característica de países pobres, não só do Brasil, América Latina, África, a Ásia Central, a Ásia Pobre, ela não tem capacidade de construir um sistema produtivo que absorva esses trabalhadores qualificados, e isso é o que a gente chama de armadilha da pobreza. É um círculo vicioso, porque não há empresas capazes de remunerar esse tipo de trabalho qualificado, então esses trabalhadores ou saem do país, que é o brain drain, que eu sempre falo, que é a fuga de cérebros, né? Ou vão trabalhar em outras atividades que não exigem qualificação, que é o engenheiro que virou Uber. Essa é a grande armadilha da pobreza que um país pobre precisa superar, né? E é o que a gente fala bastante lá no nosso curso, no Brasil, uma economia que não aprende, que a gente fala no livro. Aliás, para quem está chegando agora, reforço o convite para entrar no nosso grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui no Stories, é só você arrastar para cima que você entra lá. Esse grupo VIP tem uma condição especial para quem quiser fazer o curso EAD Brasil, uma economia que não aprende, comigo e com o André. Bom, então em Tóquio, em Nova York, em Frankfurt, tem motorista de Uber igual, só que a diferença é que eles ganham $5.000. Aqui no Brasil eles ganham $1.000. Então, como um motorista de Uber consegue ganhar tanto dinheiro em Frankfurt, em Tóquio, em Nova York e no Brasil não? O mesmo raciocínio se aplica para garçons. Como é que um garçom mexicano que cruza o Rio Grande vai ganhar $3, $4.000 num restaurante em Nova York, sendo que no México ele sequer ganha $500, $1.000, no mesmo caso do Brasil? E aí aparece claramente a diferença de estruturas produtivas de um país rico, que tem empresas que fazem coisas complexas, sofisticadas, né? E de um país pobre como o Brasil, pobre ou renda média, emergente, que não tem empresas empresas sofisticadas e complexas que consigam gerar esses empregos de alta qualidade. Isso os economistas chamam, desligando a tecla SAP, de efeito Balassa-Samuelson. Olha que nome horrível, né? É um efeito ou um trabalho que foi feito por dois grandes economistas, né? Um, se não me falha a memória, é húngaro, que é o Béla Balassa, o outro é o grande Paul Samuelson. Nos anos 60, eles identificaram, estudando pobreza e riqueza dos países, que o setor manufatureiro, o setor industrial, é muito mais high-tech do que o setor de serviços. Aliás, me espanta muito como economistas liberais se esquecem disso, até porque os dois são dois economistas liberais, né? O Béla Balassa e o Paul Samuelson, apesar das pessoas não acreditarem, eu sou um economista de formação ortodoxa. Eu fiz mestrado e doutorado lendo autores ortodoxos, estudando economia ortodoxa. Claro que eu achei que aquilo tudo era muito, muito básico, quase pedestre até, para entender economia, e aí eu fui me aventurar em pensamentos mais poderosos, que é o pensamento heterodoxo, né? Mas enfim, essa parte do Balassa Samuelson eu gosto. Então o que o Béla Balassa e o Paul Samuelson sacaram, que não é muito difícil de sacar? Aliás, outra coisa que o William Baumol também é um autor
ortodoxo, mais neoclássico, sacou? Ele falou, cara, o setor de serviços, ele não consegue ter tanto avanço tecnológico, tanta economia de escala e escopo. Por isso o setor de serviços tem menos produtividade do que o setor manufatureiro. Por isso que para esses autores, para o William Baumol, para o Bela Balassa, para o Paul Samuelson, são ortodoxos, hein? Não estou falando de Furtado, de Prebisch, que já tinham falado isso no início do século. Estou falando de autores ortodoxos. Para eles, e já eu vou chegar no porquê que o salário do motorista de Uber em Nova York, em Frankfurt, em Tóquio é bem maior do que o salário do motorista de Uber aqui no Brasil. Fiquem comigo aqui que eu vou fechar o raciocínio. Então, para esses autores, né, eles sacaram que o setor manufatureiro é muito mais produtivo, tem muito mais produtividade do que o setor de serviços tradicionais, não o setor de serviço escalável e sofisticado, que são os Ubers e os Google, né? E o que eles mostram é que a industrialização desse país, especialmente a industrialização na direção de produtos medium tech e high tech, que eu chamo de escada tecnológica, que os países que se industrializam até o final, ou seja, viram dominantes da fronteira tecnológica, são capazes de pagar altíssimos salários porque têm altíssima produtividade e acumulam muito capital humano. E é esse altíssimo nível de salário de capital humano acumulado que faz com que todo o nível salarial da economia seja puxado para cima. Quando todo o nível salarial da economia é puxado para cima, o salário dos motoristas de Uber, dos garçons, dos atendentes, dos lojistas, de quem corta cabelo, quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu ia sempre nos Supercuts para cortar o cabelo, pagava $50, deve estar hoje o Supercuts, que é o mais chinfrim que tem lá, diga-se de passagem, né? Seria o equivalente hoje a R$300 para você cortar o cabelo. Produtividade, quem corta cabelo é a mesma, não tem a menor diferença se você cortar cabelo aqui em Chicago, eu morei um tempo lá em Chicago, eu cortava cabelo em Chicago, Supercuts, R$300, equivalente de hoje, né? Então, por quê, né? Se a produtividade é a mesma, a produtividade do motorista de Uber em Nova York, Tóquio e Frankfurt é a mesma, a produtividade de quem corta cabelo também é a mesma, né? Por que ele ganha tanto? Por que ele ganha 5 vezes mais, né? Ou 4 vezes mais nesses países ricos do que nos países pobres? Justamente porque a existência do setor industrial high-tech, né, a existência de empresas na fronteira tecnológica mundial, puxa todos os salários para cima do país, inclusive dos garçons, inclusive dos motoristas de Uber e assim por diante. Então, não é problema ser motorista de Uber num país... Claro, assim, entre ser um motorista de Uber na Alemanha e um engenheiro, é muito melhor ser um engenheiro, você vai ganhar 20 mil euros na Siemens. Se você for motorista de Uber, você vai ganhar só 5 mil euros. Se você for motorista de Uber no Brasil, você vai ganhar 800 euros. Então, ser motorista de Uber em países ricos é bem menos problemático, porque os salários são muito maiores, a qualidade de vida é muito maior, mas ainda assim eles ganham menos do que, obviamente, do que os engenheiros. O abacaxi maior é o que a gente tem no Brasil, na África, na América Latina, que é a inexistência dessas empresas mais sofisticadas e mais complexas nos degraus mais elevados da escala tecnológica, e essa inexistência faz com que os engenheiros não tenham emprego em engenharia. Por isso que os empregos vão parar no Uber, né? Por isso que eles vão enviar uma solicitação para participar do seu vídeo. Não posso abrir aqui porque essa live aqui é super rápida, a gente vai falar um pouquinho dela e vai acabar já. Então os engenheiros no Brasil eles acabam indo dirigir Uber porque existe uma pobreza generalizada do nosso tecido produtivo, do nosso ecossistema, ou do nosso jardim, se quiserem. O nosso jardim produtivo está cheio de pragas, está tudo largado, né? E aí aparece a função-chave aqui do governo, que é o jardineiro, que cuida do jardim, né? Que poda as pragas, que coloca limites, que planta novas coisas, que semeia novas plantas em novas áreas e assim por diante. Então, esta pobreza do sistema produtivo brasileiro é que não é capaz de absorver os nossos engenheiros, e aí a gente cria um setor de serviços tradicionais muito inchado. E isso tem uma aula lá no curso, para quem está chegando agora, reforço que a gente tem um curso EAD, eu e o André Roncallen, que a gente trata só disso. Tem uma aula brilhante que o André mostra lá no curso, que o nosso setor de serviços é super inchado. O Brasil tem um setor de serviços tradicionais, né, tão grande quanto países ricos que já conseguiram se industrializar e puxar o salário de todo mundo lá para cima. Então, o grande problema do Brasil é que ele inchou no setor de serviços tradicionais, que é o que eu chamo de economia do shopping center, ou economia da padaria, ou economia da 25 de março, né? A gente não é uma Shenzhen, um Vale do Silício, a gente não tem esses clusters produtivos de inovação Mittelstand alemão.
A gente tem a 25 de março, só que na 25 de março, nada contra a 25 de março, as pessoas ficam comprando e vendendo quinquilharias e produzindo quinquilharias. Essas quinquilharias não têm a menor possibilidade de pagar salários elevados, de gerar empregos com alta produtividade e assim por diante. Então, o Brasil, ele opera ainda no que o Furtado, o próprio Rangel, chamava de uma economia dual, em que a gente tem um setor mais moderno, avançado, que seria o Condado da Faria Lima, que seria alguma parte industrial que ainda sobrou nos grandes centros urbanos. Só que a grande maioria da economia brasileira é uma economia atrasada, com empregos de baixa qualidade, sem produtividade, sem valor adicionado e que paga salários muito baixos, né? A gente não tem os setores super high-tech e os serviços sofisticados que puxam para cima todos os salários da economia brasileira, como tem os Estados Unidos, como tem uma Alemanha, como tem um Reino Unido, uma França, um Japão, uma Suécia, uma Finlândia e assim por diante. Então, essa, vamos dizer assim, proporção muito grande do setor de serviços tradicional no Brasil que é o nosso problema. Ou, se quiserem, de outra maneira, para entender isso, é a ausência de setores produtivos sofisticados que faz com que o engenheiro vá dirigir Uber. Então, a economia da soja, a economia do minério de ferro é incapaz de criar esses empregos sofisticados. A gente precisaria ser capaz de dar os passos no que os economistas chamam de upstream e downstream das cadeias produtivas. Então, por exemplo, os nórdicos, eles conseguiram avançar na produção de maquinários e caminhões ligados às commodities. Então, a Suécia e os finlandeses sempre foram grandes exportadores de commodities, minério de ferro, assim por diante. Só que eles não ficaram simplesmente cavando um buraco na terra, colocando num navio e mandando para o resto do mundo, que é toda a sofisticação de extrair minério de ferro. Então, você pega uma enxada, cava um buraco, você extrai o minério de ferro. O que eles fizeram? Eles começaram a desenvolver máquinas e equipamentos ligados ao extrativismo, às commodities extrativas. Então, hoje a gente tem uma Volvo, né? A Volvo ainda é líder mundial de caminhões articulados, né? Um pneu vai para cada lado e tal. As máquinas perfuratrizes da Finlândia são fantásticas. Aquela coisa do tatuzão do metrô que eles foram rochas no coração da montanha. Então, esse tipo de sofisticação produtiva que o Brasil não conseguiu desenvolver, né? Por isso que a gente é pobre, por isso que o engenheiro aqui dirige Uber. Mesma coisa vale para o agro. O agronegócio brasileiro não conseguiu encadear uma industrialização ligada ao agro. A gente nunca conseguiu ter a nossa Chicago. Chicago, que é aquela cidade maravilhosa que eu sou fã, é uma potência que nasceu do agronegócio do meio oeste, né? Lembra da McCormick, né? Das grandes empresas de maquinário que nasceram em Chicago, inclusive. Então, Chicago usou a catapulta do agro americano para virar uma potência industrial, né? No Brasil, São Paulo é um pouco disso, mas a gente nunca chegou a ter uma sofisticação produtiva tecnológica de uma Chicago da vida, né? Então, de novo, eu sempre critico muito o agronegócio e commodities, mas eu não tenho nada contra o agronegócio em si ou as commodities em si. O que eu tenho contra é a ideia de que o agronegócio irá desenvolver o Brasil e que as commodities vão desenvolver o Brasil. Elas não vão. O agro e commodities, na melhor das hipóteses, vai ocupar 6, 7% do PIB, vai empregar não mais do que 5% da população economicamente empregada. Então, se o Brasil não desenvolver o sistema industrial, que é capaz de gerar inovações tecnológicas, muitos empregos de alta qualidade, com alto valor adicionado per capita, o desenvolvimento econômico do Brasil será impossível. Reparem que todas as potências agro do mundo também são potências industriais. Estados Unidos, França, Espanha, a própria Alemanha. E potências de commodities também são potências industriais, como os nórdicos, né? O que não ocorre é países que são só potências agro e de mineração são pobres, né? Quais são se você pegar, por exemplo, a África é o continente paraíso de mineração, é um continente mina, né? E é o continente mais pobre do mundo. Então, a questão não é se você faz commodities ou não e faz agro ou não. A questão é que só agro e só commodities não é o suficiente para se gerar uma economia capaz de absorver os engenheiros, né? Então, os economistas de cabeça mais simplistas, né, que são economistas liberais, eles não conseguem entender. Eu até brinco que a economia liberal é meio que a economia dos coelhos, né? Que é tão simples quanto você achar que você cria coelhos, aí você poupa os coelhos, em vez de você comer o coelho no almoço, você deixa o coelho lá e os coelhos se reproduzem, no dia seguinte você tem mais coelhos, né? Então basta você poupar. Esse é o mundo da economia liberal. É quase meio que um jardim de infância, assim, né? Você poupa coelhos, os coelhos se reproduzem e aí você tem mais coelhos, né? Então, você simplesmente achar que poupar, né, vai automaticamente gerar investimento e que qualquer coisa que você produzir vai gerar o desenvolvimento econômico, é aí que está o grande problema. Por isso que a gente precisa de um desenvolvimento industrial
junto com o desenvolvimento agrícola e junto com o desenvolvimento do setor de mineração, do setor de commodities. Então a gente tem que usar esses setores como, desculpe, como catapulta da nossa industrialização. O setor de petróleo e gás também é um super setor interessante, né, que a gente poderia desenvolver no Brasil. E só assim a gente vai conseguir acumular o capital humano que eu vinha falando. Então, o capital humano, que os economistas liberais falam, não, basta investir em educação e acumular capital humano que você vai ficar rico. Né? Então, agora até perdeu um pouco de espaço, mas a maioria dos economistas liberais ainda acreditam nessa ideia simplista. Não, você só acumula capital humano, investe em educação e o país fica rico. Né? Agora, ocorre que o capital humano ele se acumula em atividades e empregos específicos, que é, por exemplo, engenharia. Não adianta você ter um monte de padeiro que super educado, que o cara não vai aumentar a produtividade. Né? Assim como um cara que corta cabelo, ele pode ter PhD, mas a produtividade dele é a mesma. Assim como um engenheiro que dirige o Uber, a engenharia que ele acumulou, o capital humano que ele acumulou é inútil para ele dirigir o Uber. Ele dirige o Uber tão bem quanto um analfabeto. Então a acumulação de capital humano está totalmente ligada à capacidade do país criar empregos que acumulam esse capital humano, que são capazes de utilizar esse capital humano para gerar produtos e serviços sofisticados, ou, como eu digo, a indústria, o setor industrial produtivo que faz a mediação entre educação e salário. Se você não tem um setor industrial produtivo capaz de transformar aquele capital humano acumulado num salário elevado, ou a pessoa vai dirigir Uber, ou a pessoa vai para fora do país, que é o nosso brain drain, que é o brain gain dos países ricos. Né? Então, eu já quero concluir, não quero fazer uma aula muito longa. Eu sempre bato nessa tecla do grande problema do Brasil, que é o engenheiro que virou Uber. Então, o engenheiro vira Uber no Brasil porque nosso sistema produtivo está disfuncional. Ele não é capaz de acumular capital humano e usar o capital humano de maneira correta, porque ele não gera essas empresas, porque é um sistema produtivo em que a engenharia não é demandada. É um sistema produtivo carregado no setor de serviços tradicionais, né? E de baixa produtividade. E as nossas vantagens comparativas, aqui que o Igor mencionou agora, até aproveitar para ler um pouquinho aqui do que vocês estão falando, as nossas vantagens comparativas são vantagens comparativas em ser pobre, porque elas sempre nos vão levar a produzir café, milho, trigo, soja, minério de ferro, minério de cobre. De novo, nada contra essas atividades, só que elas são apenas algumas atividades, a gente precisa das outras atividades. Então, as nossas vantagens comparativas elas nos impedem de desenvolver as atividades que são as que poderiam fazer o Brasil enriquecer. Isso aconteceu com a Inglaterra, isso aconteceu com os Estados Unidos. Né? O Adam Smith queria que os Estados Unidos fizesse só agro. O Adam Smith achava uma estupidez tentar industrializar os Estados Unidos. Os americanos deram uma banana para o Adam Smith e o Hamilton falou, cara, esse Adam Smith aí me desculpe, mas por que ele defende indústria para a Inglaterra e não defende indústria para os Estados Unidos? Né? Então todos os países que se industrializaram, num certo sentido, eles lutaram contra as suas vantagens comparativas. Né? Os nórdicos viraram grandes produtores de máquinas para o setor de commodities. A própria Alemanha, que é riquíssima em minério de ferro, em várias commodities, também se industrializou e construiu suas vantagens comparativas. A mesma coisa vale para o Japão, a mesma coisa vale para os Estados Unidos. Então o problema do Brasil é construir vantagens comparativas. Claro, eu não estou falando que a gente tem que proteger e fechar a economia, nada disso. O que a gente tem que fazer é desenhar políticas que possam nos ajudar a criar empresas que sejam competitivas nesses setores industriais, nesses novos setores que não existem na economia brasileira. Né? Em setores em que o valor adicionado é mais elevado, que tem mais economia de escala e escopo, tem mais intensidade tecnológica. Né? Isso nem se faz só tarifando, nem se faz só abrindo a economia, que são os dois caminhos simples e errados. Não, abre a economia que tudo isso vai acontecer. Não, você está sendo inocente. Se você simplesmente abrir a economia, você vai ser surrado pelas multinacionais. Ah, mas então vamos tarifar e proteger elas das multinacionais, das empresas brasileiras. Aí você vai criar um baita sistema produtivo ineficiente, não competitivo, também não vai adiantar nada. Então a gente precisa ter um desenho de política industrial que procure os caminhos para as empresas brasileiras conseguirem fazer isso. Em geral envolve meta de exportação, meta de sofisticação tecnológica, sempre com subsídio condicionado à inovação tecnológica, com tarifa como proteção de dumping que é feito no exterior e não para proteger ineficiência brasileira. Bancos públicos, né? Pega a coisa da Mariana Mazzucato, aliás, recomendo que vocês leiam, saiu na última The Economist, uma matéria maravilhosa sobre o último livro da Mariana Mazzucato, que é uma economia orientada a missões, né? Que ela destaca esse papel do setor público e dos bancos públicos como os grandes tomadores de risco da economia, que tomam risco que o setor privado muitas vezes não toma. Né? Então,
também é outro, vamos dizer assim, outro pilar de uma política industrial moderna ou de uma política industrial para o século XXI. Enfim, eu estou falando demais, queria fazer aqui queria fazer uma aula mais breve, mas vou aproveitar para reforçar para quem está chegando agora. Se vocês tiverem interesse, a gente tem um grupo VIP que vai fechar hoje, em que a gente discute o que a gente tem discutido nas Masterclass, eu e o André Roncalli. As Masterclass que a gente deu estão todas lá no meu canal do YouTube, Paulo Gala, Economia e Finanças, todas abertas. Mas se você quiser mesmo nos aguentar por mais de 20 horas num curso sobre por que o Brasil é uma economia ainda pobre, emergente, desigual, entra lá no nosso grupo VIP, que a gente tem uma super condição especial. O grupo VIP vai fechar hoje, a gente vai abrir as matrículas no final dessa semana, e aí, normal, o curso fica lá, você pode se matricular, mas vai ser num preço muito mais caro. A gente está fazendo uma condição especial só para quem nos acompanha, para quem nos segue aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, para entrar no grupo VIP, né? E no curso a gente fica horas e horas e horas e horas falando de tudo isso que eu falei aqui e muito mais, assim como a gente fala também no nosso livro Brasil, uma economia que não aprende. Tá bom, galera? Acho que é isso, né? Falei bastante já. Não tenho a menor ideia como é que funciona esse negócio aqui agora para encerrar. Também me perguntaram aqui se fica gravado ou não, né? Parece que ela fica gravada aqui no Stories por alguns dias, né? Mas é diferente lá do YouTube, que você não coloca lá, né? Então é isso, gente. Eu vou tentar desligar aqui. Se eu desaparecer é porque eu consegui desligar. Obrigado a todos.